Queridos, é um privilégio e um prazer para mim participar desse aniversário. E eu fico imaginando o privilégio que é por Morosini participar, já que ele está aqui desde o primeiro dia, não é verdade? Que privilégio, ele não está aqui para ouvir isso, depois ele vai ouvir na gravação. Que privilégio, viu, Morosini? Queridos, é muito bom estar entre amigos e ver o que Deus tem feito nessa comunidade e nessa igreja. Eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã sobre o tema pela manhã. Pela manhã. Toda manhã é um recomeço. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós aprendemos que esse período do dia é uma janela de tempo. É uma oportunidade de vivermos coisas novas. Nós estamos celebrando 121 anos de vida dessa comunidade. Todos os dias desses 121 anos, o cuidado, o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua bondade foram renovadas sobre essa igreja. Assim também sobre a minha vida, sobre a sua vida. E a gente vai olhar para alguns textos bíblicos e perceber que essa didática, olhando para essa janela do tempo, ela se conecta a muitos temas. A gente vê, por exemplo, o salmista falando que pela manhã Deus é a nossa força. O salmista fala que pela manhã nós podemos declarar o seu amor, agradecer. Os textos bíblicos falam que pela manhã as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós. Mas há um texto clássico que todos nós conhecemos, que é o Salmo 30, versículo 5. Um texto muito conhecido, escrito por Davi. É um testemunho pessoal do livramento de Davi. E esse testemunho, essa expressão de fé, se estende a toda a casa de Deus e ao povo de Israel, ao ponto que esse registro se torna um cântico de ação de graças. Um cântico de ação de graças. Salmo 30, versículo 5, eu vou ler nessa tradução, com certeza você também tem outras traduções, mas há um refrão comum e uma lógica comum proposta por Davi. Pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Algumas traduções mais conhecidas dizem, mas pela manhã vem a alegria. Quando Davi escreve esse texto, os estudiosos, eles divergem sobre o motivo. Alguns vão dizer que Davi estava enfrentando uma questão pessoal, relacional, que tomava a sua mente, deixando ele constantemente preocupado, e que Deus havia o livrado de uma situação política difícil. Mas há também uma grande maioria de comentaristas estudiosos que dizem que esse cântico é fruto de uma recuperação da sua saúde física. Ainda que a gente não encontre nenhum registro sobre isso, há um senso comum que possivelmente uma doença grave havia acometido Davi. Ele enfrentou esse período. E o versículo 5 que nós lemos especificamente, Davi reflete a confiança na misericórdia de Deus e na fidelidade de Deus num momento tão delicado da sua vida. O versículo ressalta a misericórdia e a fidelidade de Deus. Esse texto nos lembra, nessa expressão de fé, nesse testemunho de fé de Davi, que apesar das dificuldades, que apesar das provações que nós enfrentamos, elas são temporárias.
e seguidas pela promessa de renovo. Esse testemunho se estende a 3 considerações. Eu quero aqui compartilhar com você 3 princípios, 3 ensinamentos do texto. Em primeiro lugar, que o amor de Deus é sempre maior do que as nossas falhas. O amor de Deus é sempre maior do que as nossas falhas. A ira de Deus citada por Davi é frequentemente entendida como uma resposta justa ao pecado, uma resposta à desobediência. Quando Davi diz que a sua ira dura apenas um instante, ele não está diminuindo a consequência dos nossos erros, mas ele está destacando a misericórdia e o amor de Deus diante da nossa desobediência. Essa ira que Davi destaca, ela é temporária quando ela é exposta à bondade e à misericórdia de Deus, porque ela não representa, a ira, um estado permanente de Deus em relação aos seus filhos e filhas. Quando Davi diz, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda, ele está apontando para uma graça permanente que nós podemos desfrutar ao longo da vida. Afinal, o amor e a misericórdia de Deus são sempre maiores do que os nossos erros e até mesmo maiores do que qualquer circunstância, situação ou limite humano. E é exatamente diante dessa verdade que nós encontramos o texto do apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, versículo 38 e 39, que diz: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando sofremos, quando enfrentamos dificuldades, há algo interessante nessa condição. Porque você talvez possa estar se perguntando qual que é o lugar da culpa nesse texto. Por que Davi faz essa correlação com a culpa, a ira e a misericórdia? Porque é exatamente esse sentimento que nós somos tomados quando enfrentamos uma dificuldade, quando enfrentamos uma luta. Quando sofremos, nós somos levados a questionar o porquê de estarmos enfrentando determinada situação. Será que Deus está nos punindo? Será que Deus está nos castigando? Estaria Ele nos dando uma lição de moral por causa dos nossos erros? Esses eram os questionamentos de Davi durante a sua longa noite. Assim também são os nossos questionamentos quando nós enfrentamos noites escuras e longas e nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Ainda que muitas circunstâncias, ainda que muitas situações, sim, sejam consequência das nossas escolhas e atitudes, preste bem atenção no que eu vou dizer. O amor de Deus é sempre maior do que os nossos limites. O amor de Deus é sempre maior do que o nosso sentimento de culpa. E é interessante isso, porque ontem eu compartilhei aqui uma história com vocês. O nosso filho do meio, o Enzo, ele é portador de uma síndrome chamada Arnold-Chiari tipo 2, ainda vem com uma especificação, né? Nós descobrimos na gestação que ele teria esse diagnóstico, passamos uma longa trajetória, mas eu me lembro de um dia específico, finalizando um dos exames essenciais para que a gente pudesse, de fato, saber qual era o diagnóstico específico. A Aline entrou no Hospital da Beneficência Portuguesa,
lá dentro de uma máquina de ressonância, ficou lá durante horas, eu ouvi ela cantando durante esse período. Saímos de lá com o laudo médico, fomos até o consultório de um especialista. Ele abre aquele exame, uma ressonância magnética fetal, começa a olhar as imagens, e depois de pensar, ele começa a sua fala dizendo algo que eu nunca mais vou me esquecer. Ele disse: pastor, Aline, filho de vocês tem uma síndrome que é uma probabilidade de 1 para 1 milhão de habitantes, de 1 para 100 mil partos. Na minha mente, naquele instante, a pergunta que brotou foi: por quê? Por que sobre a minha casa? Sorocaba tinha naquela época um pouco mais de 400 mil pessoas. A conta que eu fiz foi 2 Sorocabas. E o raio veio sobre o nosso lar. Por quê? Aonde nós erramos? O que Deus está querendo nos punir? Por que esse castigo? Por que essa lição nesse momento? É esse sentimento que nos visita nas noites escuras e longas. Nós somos tomados por questionamentos que podem até mesmo nos levar a duvidar da presença de Deus e do seu amor. Por que essa crise veio sobre o meu casamento? Aonde eu errei? Aonde nós erramos na comunicação, no vínculo? Aonde que nós erramos como líderes da comunidade ao longo do trajeto? Aonde que nós erramos na educação com os nossos filhos? Nós somos tomados por esses pensamentos, até mesmo repetitivos durante a noite, quando enfrentamos crises, lutas. Aonde erramos? O que poderíamos ter feito de diferente? E Davi diz que a ira de Deus dura apenas um instante, mas o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Ainda que você e eu sejamos tomados por muitos questionamentos, lembre-se, nada nos separa do seu amor. Absolutamente nada nos separa do seu amor. Eu quero fazer um convite a você, a fazer comigo essa oração. Olhando para as longas madrugadas, olhando para os seus questionamentos, para as suas dúvidas, para os seus sentimentos de culpa, e fazer comigo essa oração. Pai, que a consciência do seu amor por mim seja maior que o meu sentimento de culpa. Segunda lição desse texto. E eu confesso que quando eu estudei esse texto, eu fiz uma série de mensagens chamada Pela Manhã, destacando textos e narrativas que falam a respeito desse período. E quando eu estava estudando especificamente esse salmo, esse ponto e essa consideração foi um abraço à situação que eu e minha esposa nós vivemos ao longo dos últimos anos. Deus pode trazer um ponto final às circunstâncias que parecem não ter fim. Deus pode trazer um ponto final às circunstâncias que parecem não ter fim. Aqui no texto, a noite representa um período escuro e difícil. Não há um registro específico sobre quando ela começa ou quando ela termina. Davi testemunha um período de luta, de aflição, de sofrimento em sua própria vida. E é interessante porque ele afirma dizendo que o choro pode persistir uma noite. A figura de linguagem do choro durante uma noite toda sugere uma fase temporária, um período escuro de sofrimento, de tristeza ou adversidade. E há um destaque aqui interessante, porque a palavra choro, nos originais, é a palavra bek. Essa palavra é usada em vários contextos do Antigo Testamento para descrever lágrimas físicas, lágrimas emocionais, que expressam profunda tristeza de dor e de lamento.
Davi se refere a esse período, a essa agenda que muitas vezes nos visita. O versículo reconhece que o sofrimento e o choro fazem parte da experiência humana. Davi, ao fazer esse registro como um cântico, testemunha algo comum na narrativa dos Salmos, que é a parte da experiência humana, a fragilidade diante daquilo que Deus é. E ele está enfatizando que isso são períodos temporários. E uma das canções que me visita durante todos esses anos é uma canção do Marcos Almeida que diz que toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Quando nós estamos em meio ao sofrimento, quando nós estamos em meio à dor, temos a sensação de que aquele período é interminável. Não é verdade? Quantas noites longas você e eu nós já passamos? Lembra-se do filho pequeno doente? Lembra de você acompanhando um parente querido no hospital, onde o relógio anda para trás? Lembra de uma sala de espera, aguardando o resultado de um exame? Lembra de perder o sono depois de uma discussão com o marido ou a esposa sem resolução? Lembra de você esperar o seu filho voltar para casa, depois de não responder as suas mensagens de WhatsApp, você aflito e preocupado, porque ele ainda não chegou? É sobre essas noites longas da vida que Davi está se referindo. A sensação de que aquele período é interminável. Mas há, em contraste a essa afirmação, a existência humana, a fragilidade, uma promessa. Qual promessa? Vai amanhecer. Quantas situações e experiências podemos olhar para trás e dizer, passou. E é interessante porque aqui nós temos muitas pessoas, e você pode fazer esse exercício de uma forma muito simples. Olhe para a sua biografia de vida. Olhe para a sua narrativa pessoal e perceba quantas experiências que pareciam ser intermináveis vieram sobre você e que você hoje olha para trás e diz, passou. Passou. Esses dias, numa dinâmica com um grupo que nós temos de famílias que passam pela mesma situação que nós passamos, é uma rede que chama Amigos de Casa, a minha esposa que iniciou esse grupo. Nós fizemos uma dinâmica, como a gente faz na célula, sabe aquele quebra-gelo? E a dinâmica era a possibilidade de você ir ao seu encontro há anos atrás, diante de uma situação difícil. E eu me vi nessa cena, fazendo essa reflexão, como seria se eu encontrasse o Caio, lá de 2008, que estava na porta do Hospital Santa Joana, depois na porta do Hospital Santa Catarina, depois na porta do Hospital da Unimed, com o coração aflito de como seriam os próximos dias. A minha fala para o Caio de 2018 seria dizer, passou. Passou. Amanheceu. Olhe para a sua vida e perceba quantas e quantas vezes a misericórdia, a bondade de Deus veio sobre nós, nos tirando de noites longas e intermináveis. Nós olhamos para o texto, Davi afirma isso, e nos coloca diante da possibilidade de desfrutarmos aquilo que só Deus pode fazer, renovar a sua misericórdia e a sua bondade. Ao olhar para as pessoas ao nosso redor, nós podemos lembrar de diversas experiências difíceis que pensávamos que nós não iríamos suportar, mas que foram superadas e que hoje se tornam um testemunho da bondade, inclusive na vida da igreja. Quantas experiências difíceis, quantas noites longas, não, Morosini? Talvez esse conselho tenha passado. E hoje nós podemos olhar para trás e dizer que amanheceu. Passou. Experiências que nos apontam para a verdade bíblica
de que Deus sabe o que nós estamos passando e enfrentando, e que Ele não desconsidera as nossas lágrimas. O próprio salmista diz que ela as guarda, ou ele as guarda em um odre. Lá no Salmo 56, versículo 8, diz que Deus guarda as nossas lágrimas num recipiente, num odre, num pequeno odre, feito pela barriga do camelo, um odre pequeno, que geralmente as pessoas usavam para levar óleos essenciais, pequenas coisas. O salmista diz que Deus guarda as nossas lágrimas nesse odre, numa analogia ao fato de que Deus sabe exatamente os motivos das nossas lágrimas, as histórias de cada uma delas, e Ele se interessa, se compadece, em graça e misericórdia, por qualquer situação que possamos passar ou enfrentar. Por isso nós podemos orar, e eu quero convidar você novamente a fazer comigo essa oração. Pai, recolha as minhas lágrimas, e que mesmo em meio à dor, eu não deixe de acreditar que vai amanhecer. Amém. Ainda que as noites pareçam ser intermináveis, creia que vai amanhecer sobre a sua vida. Terceira e última consideração. A alegria é a luz de Deus que invade a nossa vida. Eu fui encontrar essa analogia em um dos teólogos contemporâneos. Quando comenta esse texto, ele usa a ideia de uma luz invadindo uma casa, de uma luz invadindo uma cidade. Não há como deter a luz que vem pela manhã. A contraposição aqui é entre choro e alegria. O salmista está destacando a transitoriedade do sofrimento em contraste com a misericórdia e a bondade de Deus. Por isso que amanhã simboliza um novo começo, um novo tempo de renovação e de esperança. Ele diz: de manhã irrompe a alegria. E a palavra em hebraico aqui para alegria é a palavra rina. Rina é um termo que pode ser traduzido como júbilo, contentamento, expressão de alegria, canto de alegria, testemunho de alegria. Não é a ideia contemporânea da felicidade, como se a gente olhasse para o texto e a gente encontrasse aqui até um diagnóstico de bipolaridade, extremos. Como assim a gente pode sair do sofrimento de uma madrugada e pular para uma felicidade? Não, o texto não fala sobre uma alegria estética, como nós compreendemos através da felicidade. O texto fala de contentamento, de uma alegria que traz satisfação. E alguns comentaristas sugerem que a chegada dessa alegria é exatamente como eu disse, a luz do dia que invade a escuridão. E quando ela invade a escuridão, não há trevas que resistam à sua capacidade de iluminar e trazer o novo dia que se segue. Eu não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar o nascer de um sol, seja na praia, numa montanha, talvez no alto de um prédio. Ele vem nascendo e você está acompanhando os primeiros sinais de luz e eles vão invadir e não há o que resista. Não há. A luz vai invadindo. Ainda que as nuvens possam tapar o sol intenso, a luminosidade, fruto do sol, ela transpõe qualquer barreira e invade a nossa vida. Há uma expressão interessante do Eugene Peterson em um dos seus livros, que ele diz que uma das coisas mais interessantes e extraordinárias que os cristãos aprendem é que o riso não exclui o pranto. A alegria cristã não é uma fuga do sofrimento, não é uma negação de que existem noites longas. A dor e a dificuldade ainda vêm, mas olha só,
elas não são capazes de roubar a felicidade de quem é redimido. Preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Não há circunstâncias, não há situações que resistam à luz que vem pela manhã. Mesmo nos momentos mais sombrios da sua vida, há a promessa de uma nova manhã cheia de alegria e de esperança. O testemunho que nós estamos agora tendo nessa manhã de 121 anos de história é uma analogia de que todas as manhãs o sol trouxe luz sobre a história de uma comunidade de fé. E que ao trazer luz, um renovo constante da bondade de Deus sobre essa comunidade. Por isso que essa analogia é uma afirmação de fé. Davi usa de uma didática fantástica para demonstrar os períodos da vida humana. Agora, posso fazer aqui uma reflexão pessoal? E eu gostaria que você entendesse o que eu vou dizer. Essa é uma leitura minha, pessoal. Não é nenhuma situação de teólogo, ou um comentarista, ou de um exegeta. Eu, pessoalmente, Caio, creio que às vezes pode ser necessário mais de uma manhã, mas temos a certeza que a alegria virá e que poderemos desfrutar mais uma vez da bondade de Deus. Eu quero convidar você a fazer comigo essa última oração. Pai, invada-me com a tua luz e dissipa as escuridões que me cercam, e que eu experimente a alegria que vem pela manhã. É interessante porque quando eu terminei essa mensagem, eu estava no carro indo para casa conversando com a Aline. Eu preguei essa série de mensagens no mês de agosto do ano passado. E eu falava sobre essa analogia dos comentaristas a respeito da alegria como uma luz que invade a nossa vida. E ela lembrou de algo interessante, do exemplo do nosso filho Enzo. Nosso filho Enzo, todos os dias, ele acorda pela manhã com os primeiros raios do sol. As auxiliares, elas tentam, já compramos cortina de blackout, já mudamos a porta de lugar. Ele não precisa de despertador. Todos os dias, com uma pequena fresta de luz, ele acorda. Rigorosamente, todos os dias, ele acorda sem o despertador, apenas com os primeiros raios de luz. E deixa eu dizer algo a você. E você sabe como ele acorda? Todos os dias? Assim. Todos os dias ele acorda assim. Pode passar? Mais um. Ele acorda assim. Todos os dias ele acorda sorrindo. Mesmo com todos os desafios que a vida lhe proporcionou, mesmo com os seus limites físicos, ele acorda todos os dias com um sorriso no rosto. Por isso que eu e a Aline, minha esposa, nós cremos sim, a alegria vem pela manhã. Na vida do Enzo, a alegria veio pela manhã em 6.281 dias de vida. Porque é exatamente assim que nós contamos o tempo do Enzo. Um dia de cada vez. Porque essa é a expectativa de vida dele. Um dia. 6.281 dias, crendo que a alegria vem pela manhã. Queridos, mas para concluir essa mensagem, e diante de tudo isso que nós estudamos, há uma afirmação fundamental para a nossa fé. Preste bem atenção. Jesus é a nossa manhã.
A ressurreição de Cristo, que acontece no período da manhã, é a expressão plena de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e por causa de Cristo temos a esperança que um dia as noites longas de sofrimento, que ainda somos suscetíveis, enfim, serão encerradas, porque afinal Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu não conheço a sua vida, mas eu tenho convicção que você talvez tenha vivido noites longas e intermináveis. Também sei que talvez você está se perguntando a respeito de muitos e muitos questionamentos diante dos desafios e problemas que nós enfrentamos. Por quê? E é exatamente diante de experiências e situações como essa que nós cremos: vai amanhecer, porque Jesus é a nossa manhã. Jesus é a nossa manhã. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Obrigado, Jesus. Obrigado porque essa manhã as tuas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida. Obrigado porque o teu amor se renovou sobre nós nessa manhã, nos dando novamente uma oportunidade de recomeço. Talvez muitos casais aqui, ó Pai, precisam recomeçar. Muitas famílias precisam do recomeço. Assim também, ó Deus, muitas pessoas estão enfrentando noites longas e intermináveis, sendo visitadas pela ansiedade, pelo pensamento repetitivo, pelas preocupações. Muitos visitados nessas noites longas pela angústia, pelo medo. Senhor, que a tua paz, a tua alegria, a tua luz invada as nossas noites longas, na certeza, ó Deus, de que não há nenhuma situação interminável, não há nenhuma circunstância que não possa se acabar, porque em Ti nós cremos que vai amanhecer. Vai amanhecer, Senhor. Vai amanhecer sobre a nossa casa, vai amanhecer sobre os nossos filhos, vai amanhecer sobre os nossos ministérios, e vai amanhecer sobre as nossas comunidades, e vai amanhecer sobre a nossa igreja. Vai amanhecer. Essa é a promessa. Que a tua bondade e a tua misericórdia renove-se sobre nós essa manhã. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.